ciência. Para quê e para quem? Não é, portanto, só a relação possibilidade de verdade das teorias científicas que a filosofia da ciência deve se debruçar. Outras questões ainda surgem no mundo contemporâneo em relação à ciência. Elas dizem respeito ao sentido, ao valor, aos limites éticos do conhecimento científico. Vimos ao tratar da filosofia contemporânea que, do ponto central de sua crítica, é o rumo tomado pelo conhecimento científico e a sua aplicação prática, isto é, o desenvolvimento tecnológico. Nos filósofos da escola de Frankfurt, essa crítica foi formulada pelo menos por Adorno e Horkheim, juntamente com a crítica da própria razão contemporânea, denominada manipuladora, uma razão instrumental. A partir dos ideais iluministas, essa razão apresentava-se como libertadora, mas passou a servir à dominação e destruição da natureza. A vida dos indivíduos também foi submetida a mecanismos de racionalização, como a especialização dos trabalhos nas indústrias, que se apresentou como científica, quer dizer, neutra, desnecessária. Por trás dessas aparentes neutralidades, a imparcialidade, esse cientificismo escondia interesses bastante concretos. Outro filósofo que denunciou os mecanismos de controle social através da indução nacional, racional e científica dos comportamentos foi, como vimos, Foucault. Ele mostrou que o saber especializado é usado como forma de convencimento racional das pessoas em geral, exercendo poder sobre elas. Essa utilização do discurso científico só é possível a partir do mito do cientificismo, ou seja, a crença no poder da ciência, que tudo explica, e, sobretudo, a crença na neutralidade da ciência, a ideia de que o conhecimento científico é desinteressado e imparcial. Tomemos apenas, por exemplo, que por suas dimensões e características, nos dá uma ideia precisa de que pode ser o uso interessado da tecnologia. A filósofa e socióloga de origem alemã, neutralizada americana, Hannah Arendt, em seu livro Eichmann em Jerusalém, investigou a brutalidade do regime nazista, apontado como uma de suas principais características a formar racionalidade, como foi o efeito dos extermínios de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. O emprego da tecnologia, ou seja, das câmaras de gás e dos fornos crematórios, era um procedimento frio, burocratizado, uma operação feita por funcionários públicos. Eichmann é o nome de um desses funcionários de Hitler, em que Arendt identificou como um produto típico do regime nazista. Analisando as condições em que se tornou possível o extermínio de um número tão grande de pessoas, Hannah Arendt concluiu que isso se deveu à banalização do mal, obtida através de uma prática cientificamente programada e racionalizada. Em nossos dias, nos deparamos com situações semelhantes nos ataques cirúrgicos que caracterizam as guerras atuais, resultado de refinamento tecnológico de armamento. Essas guerras à distância também banalizam o mal, uma vez que quem aperta o botão não vê, não presencia, não vive diretamente o horror da guerra, que passa a ser assistida comodamente pela telinha da nossa TV. Por isso é importante o reconhecimento de que os avanços científicos e tecnológicos atendem a interesses que muitas vezes fogem do campo propriamente científico. Os cientistas envolvidos na construção da bomba atômica, por exemplo, não detinham o controle do uso do seu produto. O físico norte-americano Julius Robert Oppenheimer, diretor do Centro de Pesquisas Nucleares de Los Angeles, Alamos, durante parte dos trabalhos de pesquisa relativos a tal projeto, redigiu uma declaração na qual revelou sua ignorância política, ou seja, o conhecimento do uso previsto para suas pesquisas. Muitos países dependem economicamente da indústria armamentista, pois ela é responsável por grande parte do produto interno bruto mundial. Isso faz com que se invistam mais recursos nesse tipo de tecnologia em detrimento de outros, pois estão envolvidos interesses denominados políticos e econômicos, conforme disse Albert Einstein. O pensamento científico tem olho aguçado para métodos e instrumentos, mas é cego quanto a fins e valores. Fruto do intelecto, a ciência pode determinar como as coisas são, mas não como o que devem ser. Assim, o desenvolvimento tecnológico, que traz em si possibilidade de ser fator de emancipação da humanidade, traz também em si
a possibilidade de ser instrumento de dominação e legitimação do sistema. Marcuse, um dos filósofos da escola de Frankfurt, disse a respeito: o método científico que levou à dominação cada vez mais eficaz da natureza passou assim a fornecer tanto os conceitos puros como os instrumentos para a dominação da natureza. Hoje, a dominação se perpetua e se estende não apenas através de tecnologia, mas enquanto tecnologia, a esta garante a formidável legitimação do poder político e expansão que absorve todas as esferas da cultura. Assim, a racionalidade tecnológica protege, em vez de suprimir, a legitimidade da dominação e o horizonte instrumentalista da razão que se abre sobre uma sociedade racionalmente totalitária. De acordo com Marcuse, a tecnologia consegue submeter os indivíduos pelo poder real de ampliar as comodidades da vida. E essa sua capacidade é utilizada pelo sistema mais racional, que proporciona maior progresso, entendido aqui como quantidade de consumo. Para isso, ele lança a mão dos próprios recursos tecnológicos, a mídia, por exemplo, e outros instrumentos de racionalização, já apontado por Foucault e outros filósofos. Levando tudo isso em consideração, percebemos que a ciência não pode ser pensada como um setor de sociedade da qual um grupo de pessoas trabalha desinteressadamente no desenvolvimento humano. A ciência está atrelada a interesses políticos que norteiam sua apropriação, seja pela definição do que vai ser pesquisado, seja pela escolha das áreas que serão beneficiadas com recursos para possibilitar as pesquisas. Não cabe, enfim, nenhuma ilusão a esse respeito. Uma redefinição do rumo do desenvolvimento tecnológico implicará necessariamente uma reorganização global da estrutura social. Eu vou deixar aqui sugestões de alguns filmes. Um deles é A Ilha do Dr. Moreau. É uma ficção acerca da ideia do cientista como criador, à semelhança de Deus. Em uma ilha isolada, cientistas realizam experimentos de engenharia genética, criando seres a partir de células humanas e animais que são controlados por ele através de dispositivo que causa dor. O outro filme é O Olho de Lorenzo, e é um filme muito bom, baseado em história real. O filme conta a luta dos pais de um garoto que sofre de uma rara doença degenerativa para conseguir criar um remédio que paralisa o desenvolvimento do mal. Mostra a ciência como uma atividade interessada, que se principia com um problema e pode ser desenvolvida pelas pessoas em comuns. Outro filme muito conhecido é de Frankenstein. É um filme baseado no romance de Mary Shelley. Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, de 1818, é uma crítica romântica à pretensão da verdade da ciência no seu desenvolvimento, que acaba criando monstros. Boris Karloff faz o papel do monstro criado por Dr. Frankenstein. Um outro filme é Epidemia, muito bom de se ver também, que é uma obra que trata de uma epidemia causada por vírus letal e desconhecido que assola uma região da África. Uma equipe de médicos do exército norte-americano é designada para o caso. Porém, além de descobrir o vírus causador da doença, os membros da equipe ainda têm que descobrir e desfazer a trama política que encobre a descoberta da doença. Mostra os interesses políticos e econômicos nos quais a ciência tropeça. Agora vamos recapitular o que você aprendeu nesta palestra. Você viu o que é filosofia e ciências, suas relações e contradições, o método científico, cada coisa no seu lugar, leis e teorias científicas, explicar para prever, transitoriedade das teorias científicas. A filosofia investiga a ciência, aprendeu sobre os caminhos da ciência, o reordenamento do mundo pela razão científica, a filosofia da ciência e a crise da ciência, e compreendeu o que é epistemologia contemporânea, onde você faz reflexões sobre método científico e conhecer um pouco do Círculo de Viena, o mito da ciência. Você estudou a sacralização do conhecimento científico e respondeu pergunta: e a ciência para quê e para quem? Não deixe também de pesquisar a bibliografia recomendada. Muito obrigado pela sua atenção e eu vejo você no nosso próximo encontro.